você está? Mais uma vez nós estamos aqui para ver sobre a palavra do Senhor e nós estamos falando sobre sonhos, desejos, aquilo que vai no nosso coração e que às vezes nós achamos que não temos como alcançar, outras vezes nós achamos que o tempo já se foi e não tem mais jeito. E eu já quero começar falando para você, nós servimos ao Deus do impossível, mesmo que as circunstâncias que você esteja pareça que não tenha solução. Se nós confiarmos em Deus, o Senhor, Ele nos tira com a mão do lugar que nós estamos, Ele nos coloca num lugar espaçoso. Confia no Senhor. Nós estamos vendo sobre a vida de um sonhador, um grande sonhador. Ele sonhava, ele falava aquilo que ele sonhava para os seus irmãos, ele sonhava literalmente e despertava ciúme, inveja, raiva, até que puxaram o tapete dele, venderam ele, mandaram ele para um país muito distante. Mas quando o Senhor está nas nossas vidas, independente das circunstâncias, o Senhor, Ele é conosco. Nós podemos estar passando por lutas, mas nós batalhamos e o Senhor, Ele honra as nossas vidas, mesmo na simplicidade, mesmo nas lutas, nas dificuldades. Nós vemos o agir do Senhor, o cuidado do Senhor. Ninguém nos disse que a vida nessa terra seria só tranquilidade, paz, não, pelo contrário, Jesus, ele nos disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, palavra clara ali em Josué 1, onde fala para nós sermos fortes, para nós sermos corajosos, para nós nos esforçarmos, termos bom ânimo e o Senhor estará conosco, Ele nunca nos deixará, nunca nos desamparará. Então, mesmo que você olhe para um lado e para o outro e não veja saída, confia no Senhor. O seu socorro, ele vem do Senhor. Eu quero te convidar a ler a palavra no livro de Gênesis, capítulo 39. Nós estávamos falando aqui sobre José trabalhando na casa de Potifar e tudo aquilo que José colocava as mãos, ele era abençoado, ele prosperava e Potifar colocou tudo aos cuidados de José. Aqui na metade do versículo 6 diz assim: José era atraente e de boa aparência. Depois de um certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu a história.
Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu que essa mulher lhe disse, quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Até aqui hoje. Olha só, nós estamos vendo sobre a vida de um sonhador. Ele é vendido para um outro país por seus irmãos, pelas pessoas que deveriam cuidar dele. Ele foi levado para outro país. Lá, ele foi vendido pelos ismaelitas para a mão de Potifar. E ali ele começa a vida novamente. Ele não abaixa a cabeça, ele levanta a cabeça e ele continua trabalhando, continua batalhando, mesmo em outro lugar distante, totalmente longe da família. Ele não abaixou a cabeça, ele não deixou de lutar devido às circunstâncias, não, mas ele deu o melhor dele, com certeza. Ele buscava o Senhor, porque o Senhor estava com ele, aquilo que ele colocava as mãos prosperava. Mas o inimigo, ele não fica sossegado, ele anda ao nosso derredor, buscando uma brecha, buscando uma maneira que ele possa nos tragar. E quando ele encontra pessoas desavisadas que tentam, que estão suscetíveis a ele e tem algo contra as nossas vidas de uma maneira ou de outra, ele usa essas pessoas para tentar nos atingir. Por isso nós precisamos estar em oração em todo o tempo, nós precisamos ser vigilantes. Jesus, ele foi muito claro, nós vemos nos evangelhos Jesus falando vigiai e orai. Jesus, ele nos fala para orar, mas ele antes de orar ele ainda fala vigiai. Jesus nos ensina a termos cautela, a não sermos comprados por um prato de lentilha, não trocarmos a nossa bênção por um prato de lentilha, como nós vimos que aconteceu com Esaú e Jacó. Nós precisamos prestar atenção às ciladas que o inimigo prepara para as nossas vidas, porque se nós trocarmos as nossas bênçãos por coisas que de repente parecem interessantes aos nossos olhos naquele momento, nós podemos perder coisas muito maiores. Nós precisamos estar atentos àquilo que o inimigo usa, pessoas. Presta atenção nessa palavra, porque o Senhor pode estar te chamando a tua atenção para você andar vigilante para aquilo que te oferecem, para aquilo que tentam te corromper, para aquilo que tentam te comprar. Cuidado, cuidado com os pratos de lentilha, cuidado com as ciladas que aparecem no teu caminho. Seja forte, seja corajoso, fuja de tudo aquilo que você vê que vai contrário aos ensinamentos do Senhor. Larga é a porta da perdição, mais estreito é o caminho que leva a Deus. Nós precisamos estar atentos a isso, porque muitas coisas aparecem que parecem boas no momento, mas que nós sabemos que não é do agrado do Senhor, e nós precisamos estar atentos aqui nos mandamentos que Deus deu a Moisés. Uma das coisas que é dita de forma bem clara, aqui em Deuteronômio 5, no versículo 21, fala assim, no 19 fala, não furtarás, no 18, não adulterarás, no 21, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, não desejarás o marido da tua próxima, não desejarás a casa do teu próximo, nem sua propriedade, nem seu servo ou sua serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Nós precisamos estar atentos àquilo que não é nosso, àquilo que não é lícito, que nós venhamos fugir dos pratos que aparecem à nossa mão. José, ele foi forte, ele pagou um preço alto por aquilo, mas o Senhor, que vê todas as coisas, ele cuidou de José, e nós vamos continuar vendo isso amanhã.
Então, se aparecer algo contra a sua vida que você vê que não é certo, que não é direito, seja resistente. Sabe quem vai dar a tua bênção? É o Senhor. Quando nós resistimos às ciladas do inimigo, quando nós resistimos aos pratos do maligno, o Senhor ele vê todos os nossos atos e o Senhor é quem nos recompensa, é dele que vem a nossa bênção, ele nos abençoa, mesmo que naquele momento nós possamos pagar um preço, assim como José pagou, que ele foi parar na prisão, mas o Senhor vê e o Senhor muda a história. O Senhor vem ao nosso socorro e ele nos abençoa ainda mais por nós termos um caráter decente, pela nossa honestidade, pela nossa bondade, seja aquilo que for na tua vida, mas que você seja resistente. Presta atenção naquilo que estiver ao seu redor. Cuidado, cuidado com os laços, cuidado com os pratos. Seja forte e o Senhor, ele vai te recompensar, ele vai te abençoar, ele vai realizar os desejos do seu coração. Você vai alcançar os seus sonhos se você for vigilante, se você buscar o Senhor, se você orar. Confie em Deus. Eu convido você a orar comigo nesse momento, amém? Deus maravilhoso, Deus soberano, nós te pedimos, Senhor, nesse momento a tua força, Pai. A tua força, Senhor, meu Deus, para nós resistirmos, Pai, às tentações, Senhor. Porque nós sabemos, Deus, que nós muitas vezes somos tentados, Pai, seja de que forma for, pode ser, Senhor, meu Deus, no coração, Senhor, pode ser, Senhor, na área financeira, Deus, ou seja lá que área for, Pai, quantas coisas às vezes aparecem para as nossas vidas, Pai, mas nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a sermos fortes, sermos resistentes a tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Abra os nossos olhos, Deus, para nós estarmos atentos às ciladas do inimigo, Pai. No nome de Jesus nós te pedimos, Deus, nos ajuda, Espírito Santo, nos instrui o caminho que nós devemos seguir, esteja conosco, Senhor, e que o Senhor abençoe, Pai, cada semente que nós lançamos, Deus, porque nós entendemos, Deus, que quando nós obedecemos a Tua palavra, quando nós resistimos ao mal, Pai, o Senhor nos abençoa, Pai. Ô Senhor, Tua palavra fala, Deus, que nós podemos ser tentados. Jesus, ele foi tentado por Satanás, mas ele não pecou. E nós, às vezes, até somos tentados, mas nós não podemos ceder, nós não podemos pecar, nós não podemos deixar que aquilo venha enredar o nosso coração, que nós estejamos atentos e venhamos fugir de toda tentação, porque se nós formos tentados, mas não nos enredarmos, nós não estaremos em pecado. Então nós te pedimos, Deus, nos fortaleça, Pai, para tudo aquilo que não provém de Ti, Deus. Nos fortaleça, Deus, para nós fugirmos de todo o mal. E nós te pedimos, Senhor, sê conosco, Pai, sê conosco, Deus, e nos abençoa, nos instrui o caminho, Pai, para as nossas bênçãos, Deus. Nos dê coragem, nos dê força para nós passarmos por cima de todos os obstáculos, para nós lutarmos as nossas batalhas e que o Senhor venha, Pai, nos tirar, Senhor, meu Deus, de lá de onde nós estivermos, Pai. Como diz na Tua palavra, Senhor, o Senhor tira, Senhor, lá do monturo, Deus, e o Senhor coloca entre os príncipes, Pai. Senhor, venha nos abençoar. Venha realizar os desejos do nosso coração. Nós estamos aqui nesses dias, Senhor, orando, Deus, para o Deus do impossível, aquele Deus que tudo pode, Senhor, sonhos que estavam apagados, Deus, sonhos que estavam adormecidos, até enterrados, Pai, mas que for da Tua vontade, Pai, desperta, Senhor, faz sonhar novamente, Pai, e dê força, dê sabedoria, conduz o Teu filho, conduz a Tua filha, Pai, no caminho certo, e que o Senhor venha abençoar essa vida de tal maneira que ela possa, Senhor meu Deus, estar indo cada dia mais em direção aos seus sonhos, até que ela tome posse desses sonhos, até que o Senhor realize os desejos do coração dessa pessoa que ora comigo. Abençoa, Deus, cuida em todos os momentos. No nome de Jesus, Deus, nós oramos e já te agradecemos, Senhor, pela fé, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Amém? Fica com Deus, fica na paz. Deus te abençoe grandemente.